Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro para a prática da meditação. Nós fazemos parte de uma comunidade chamada Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. E os nossos grupos, nós nos reunimos semanalmente para ensinar e disseminar a prática da meditação cristã para qualquer pessoa, para todas as pessoas. A meditação é feita para seres humanos. É uma prática muito simples e totalmente natural. E assim como existe em diversas tradições, existe também na tradição cristã. É uma prática autêntica cristã. Então aqui nos nossos encontros a gente escuta um ensinamento sobre a meditação, depois faz a prática, que a gente orienta como fazer, e no final a gente tem alguns minutos para partilha, para a gente conversar sobre o ensinamento que ouviu, tirar alguma dúvida sobre a prática. Mas durante o restante do tempo a gente fica em silêncio. A meditação é a prática da atenção, a atenção silenciosa, amorosa, sem julgamentos. Continuando então a leitura do livro A Palavra que Leva ao Silêncio, de John Main, esse capítulo novo que se chama O Pai. Primeiro ele falou do Espírito, depois o Filho e agora o Pai. E nesse ensinamento, entre outras coisas, John Main vem nos lembrar que a meditação é uma jornada para a vida toda. É um trabalho interior, né, que a gente faz e que não existe mágica, não existe atalho. A gente tem que se comprometer. A única coisa que a gente tem que fazer é se comprometer. Ter a disciplina, tentar manter a disciplina da meditação. E como sempre, a gente sempre fala aqui, permitir que a própria prática te ensine. A própria meditação é a nossa mestra, né? Vai nos ensinar, vai nos fortalecer, de forma que a gente mantenha essa disciplina. E um dos trechos aqui me lembrou uma conversa que eu tive outro dia, né, com um amigo, que me falou que tem muita dificuldade para dormir, por exemplo, e na hora de dormir ele fica lá tentando várias coisas, né, fazer alguma coisa para conseguir dormir. É engraçado, né, quando a gente está com falta de sono, em vez de a gente conseguir parar de fazer as coisas e descansar, a gente fica procurando fazer coisas para descansar, né? Em vez de simplesmente descansar. E aí ele me falou que um dia viu um vídeo da meditação, né? E ele falou, tentei aquela sua meditação, né? Tentei ficar repetindo mantra. Eu perguntei para ele, deu certo? Conseguiu se acalmar, dormir? Ele falou que não adiantou. Aí eu perguntei, mas que horas mais ou menos que você dorme, como que é a sua rotina, né? E ele falou que gosta de assistir televisão, principalmente ver filmes e séries, também gosto, né? Mas ele fica vendo filmes e séries ou fica passando canais na televisão até 1 da manhã, às vezes 2 da manhã e depois vai dormir. Bom, a gente vai ouvir no ensinamento de hoje, como falei, que
a meditação não faz mágica. Então, se você escolhe, né, um estilo de vida, se você tem um estilo de vida muito agitado, uma rotina muito agitada, não é, né, se todos os dias da semana você faz a mesma coisa, né, não é um dia sentando e não é uma noite, 10 minutos, sei lá, 5 minutos antes de deitar que você vai resolver, vai mudar a sua vida fazendo uma prática de meditação, né? Então a gente deve se comprometer com a disciplina, e esse processo é um processo natural, gradual, que vai acontecendo no nosso interior. E a transformação que acontece não somos nós que fazemos, é o Espírito que atua em nós. Nós não temos nenhum controle sobre isso. E essa transformação ela é tão natural, tão gradual, que normalmente a gente nem percebe que ela acontece. As pessoas à nossa volta, as pessoas que convivem com a gente, normalmente percebem antes de nós. Mas vamos para o ensinamento. Para vermos Deus no mundo, em outros credos, em nossas cidades frias e nos subúrbios miseráveis, temos primeiro que encontrar a imagem de Deus em nós mesmos. É então que ficamos livres para aceitar a generosidade do amor de Deus, onde quer que ele extravase das profundezas de seu próprio ser. Necessitamos deste sensível espírito de liberdade, sobre o qual escreveu São Paulo aos Gálatas, abre aspas, se vos deixais guiar pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Tenho mostrado neste livro que a meditação confirma o caráter natural do crescimento espiritual. Como Jesus já atravessou o véu na sua forma e natureza humanas, só nos resta realizar a vida que ele nos deu possibilidade de ter. Pôr em ação nosso potencial pelo esclarecimento e pela ampliação de nossa consciência. A luz que nos ilumina banha toda a criação, mas só penetra em nós através de uma abertura estreita. Abre aspas. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, disse Jesus. Ela é estreita porque resulta da concentração, da centralização de todo o nosso ser, de todas as nossas energias e faculdades num único ponto. As crenças e os valores que levamos conosco para o silêncio desse compromisso são, como tantas vezes afirmou Thomas Merton, de limitada importância, porque constituem, em larga escala, os componentes familiares da linguagem e da imaginação. Nós não podemos, estritamente falando, alcançar ou adquirir esta condição integral de compromisso e de concentração. Como São Paulo dizia, não sabemos de que modo devemos rezar. Não existem truques nem artifícios que nos levem a obter resultados rápidos. Não há possibilidade de um misticismo instantâneo, ou pelo menos nenhum que consiga superar uma psique despreparada e indisciplinada. Existe para nós, porém,
um caminho que nos prepara para a emergência ou incidência num processo natural que em si é dom de Deus, a luz do Espírito. O mantra acalma a mente e convida todas as nossas faculdades a se concentrarem num único ponto. O ponto que conhecemos como sendo a condição necessária, a simplicidade completa, que exige nada menos do que tudo. Somente depois de havermos concentrado tudo, entregue tudo, é que somos capazes de receber tudo. Então, tal não acontecer, a real generosidade, a superabundância da mensagem do Evangelho não conseguem sacudir-nos como algo merecedor de inteira credibilidade. Ficamos impressionados e atordoados com a extravagância das afirmações feitas pelos escritores do Novo Testamento e as lemos como metáforas ou tentamos resguardá-las, mergulhando-as em fórmulas teológicas. Mas a essência da mensagem de Jesus é de uma generosidade ilimitada, de uma completa autodoação ao Deus infinito. Esta verdade é proclamada através de todo o Novo Testamento. Abre aspas. Aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só Espírito. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Fecha aspas. Se o próprio Jesus não nos houvesse dito que tudo que recebeu do Pai Ele nos dá, jamais ousaríamos acreditar nisso. Jesus explicava sua própria missão como sendo a proclamação do Pai, a revelação aos homens da pessoa que ele encontrava nas profundezas do seu coração humano. Sua união com os homens, o fato de nos chamar de amigos e de irmãos, sua universalização amorosa e todo abrangente através do Espírito. Todas essas considerações servem para afirmar o que ele próprio afirmava a nós. Somos chamados a ter o mesmo conhecimento e a mesma comunhão com o Pai, a mesma realização e avaliação de que ele gozava como homem e que nos comunicava como Verbo encarnado. Ao enviar o Espírito aos nossos corações, Jesus transmite tudo o que recebe do Pai. Ele nada exclui, não oculta nenhum segredo ou intimidade do amor pessoal. Pela sua própria natureza, é impelido a dar tudo de si mesmo, e a força, a premência do impulso de amor que se irradia do Pai, impede que Jesus conserve para si qualquer espaço de privilégio especial ou de não comunicação. A formação do corpo de Cristo vem precisamente do desejo ardente que consome Jesus de irrigar todas as partes de nossa consciência humana com seu Espírito. Nada pode impedir tal desejo de se realizar, exceto a falta de vontade por parte do homem de receber, de reconhecer
de captar este dom do amor pessoal de Deus e de dar-lhe a atenção necessária. Vamos ficar por aqui nesse trecho e ficar com essas palavras de John May, então, do compromisso necessário com a meditação para que nós encontremos nas profundezas do nosso ser, através de uma entrega total, nós nos abrirmos para receber a presença do Espírito e nos unirmos a Deus, assim como Jesus fez. Ele nos mostrou, através da vida dele, como deve ser a vida humana, entregue, unida a Deus. Então vamos fazer a nossa prática de forma que a gente não fique apenas nas palavras, mas que a gente possa verificar a verdade dessas palavras, a sabedoria dessas palavras por experiência própria. Então, encontre agora a sua posição de meditação, seja sentado no chão sobre uma almofada ou sentado numa cadeira. A única recomendação é a coluna ereta, para que a gente fique bastante desperto, bastante atento, presente para esse momento, o momento de Cristo. Feche os olhos suavemente. Você pode apoiar as mãos sobre os joelhos ou juntar as palmas das mãos no centro, aqui apoiar nas pernas, como se sentir mais confortável. A postura deve ser de quietude, de simplicidade, de atenção relaxada, ou seja, sem esforço, senão a gente vai se cansar. Então, de olhos fechados, suavemente, coloque sua atenção na respiração, sinta o ar entrando e saindo pelo nariz. E assim, traga sua mente para o momento presente. Comece a deixar para trás todo e qualquer pensamento que surgir. E durante todo o tempo da meditação, nós repetimos uma palavra, um mantra. Mantra é uma palavra sagrada na nossa tradição, uma palavra oração. Nós repetimos essa palavra interiormente, silenciosamente, sem imaginar a palavra, sem pensar no seu significado, focando apenas no som da palavra no nosso interior. A palavra recomendada por John May é a palavra em aramaico Maranata. Maranata é um lindo mantra cristão que significa Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Repita a palavra interiormente, em silêncio, assim. Maranata. Maranata.
Cada vez que você perceber que um pensamento te distraiu, te tirou do momento presente, te levou para o passado, com preocupações, lembranças, ou te levou para o futuro com preocupações, planos. Simplesmente solte esses pensamentos e volte sua atenção para o som da palavra no seu interior. De repente surge um outro pensamento e te distrai novamente. Solte o pensamento e volte a sua atenção para o som da palavra. Meditar é isso. Não é esvaziar a mente. Os pensamentos vão continuar surgindo, as distrações vão continuar lá. Mas a prática vai mudar o nosso relacionamento com os pensamentos, com a mente barulhenta e agitada. Apenas observe esses pensamentos sem julgá-los, sem querer eliminá-los. Assim você só vai fortalecer os pensamentos. Em vez disso, deixe eles surgirem e irem embora naturalmente, como nuvens. Deixe eles passarem. Enquanto você mantém a sua atenção e a sua concentração no mantra. E o mantra vai nos levar cada vez mais profundamente ao silêncio do nosso coração, ao encontro de Cristo que habita nos nossos corações. Ma, Ra, Na, Ta. Ma, Ra, Na, Ta. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus.
Ó Deus, vinde em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Muito bem, encerramos mais uma prática. E temos uns minutos para partilha. Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário sobre o ensinamento, sobre a prática, fique à vontade para falar agora. Obrigado, Marildo. Boa noite. Obrigado a todos. Agradeço a presença de todos. Lembrando então que a gente deve procurar manter essa disciplina da meditação todos os dias, se possível, um período de meditação de manhã, logo que acordar, e outro no fim do dia, antes das atividades da noite. Então, de manhã, aproveitar aquele momento mais tranquilo da sua mente e da sua casa, né? Um momento mais silencioso logo que a gente acorda. Antes de ver mensagens no celular, antes de conversar, de ler notícias, né? Evitar já começar o dia agitando a mente e fazer o seu primeiro período de meditação. E no final do dia, depois de um dia muito agitado, com muitas atividades, aí sim a gente recomenda fazer alguma preparação antes. Porque se você sentar para meditar sem nenhuma preparação, depois de um dia muito agitado, né, talvez até de discussões ou algo assim, tudo isso vai estar presente no seu período de meditação, né? Então vai ser bastante difícil acalmar a mente. Então a gente recomenda no segundo, antes do segundo período de meditação à noite, ir se acalmando, né? Procurar ficar em silêncio, escutar uma música instrumental, ler um texto sobre meditação, fazer algo que vá se acalmando, você vai se acalmando e vai se preparando para entrar em silêncio, para sua meditação ser mais proveitosa, né? E praticar todos os dias. E participar de um grupo de meditação, né? Ajuda bastante. Lembrando também o último recado, que nós temos
vamos ter o nosso retiro de meditação em novembro, dias 4, 5 e 6 de novembro, no Santuário de Atibaia. Então as inscrições estão abertas ainda. Qualquer dúvida pode nos procurar. E nós temos aí para quem tiver interesse, eu como coordenador de grupo, se quiser formar um grupo de pessoas para o retiro, eu consigo um desconto, eu consigo um valor mais em conta para grupos. Então, se alguém tiver interesse aqui do nosso grupo, entre em contato comigo. Tá bom? É isso. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. Espero que estejam todos bem. Até semana que vem. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau.